O Palmeiras é o maior favorito ao título da Libertadores? Olá, estamos juntos mais uma vez. Tem muita coisa que vai acontecer até o final do ano. Entre algumas que a gente pode destacar, a caminhada da seleção brasileira, certamente classificada para a Copa do Mundo de 2026, mas começa a afinar a sua orquestra. A outra, pelo menos a gente estava conversando aqui no corredor com o nosso Bruno Prado, é a final da Libertadores. Já se sabe, será no Maracanã, e todo mundo espera que pelo menos o campo de jogo esteja muito melhor do que atualmente está, já que está uma esculhambação o Maracanã lá no Rio de Janeiro. E a pergunta é, efetivamente, depois do que aconteceu nos últimos tempos, a força mostrada, o Palmeiras é o grande favorito para levar mais uma Libertadores? O que a gente pensa sobre isso aqui? Era a nossa conversa, começa com o Bruno, ele sempre tem muita bagagem para falar, ele fica de olho em tudo, parece o Zé Manuel de Barros, assiste a 8ª divisão do Afeganistão. Aí não dá. Não dá para conversar. Bruno, queremos ouvir. Um abração. Abraço, Vanderlei. Acho que o Palmeiras é o principal favorito, sim. Não quer dizer que já ganhou, que vai ganhar de todo mundo fácil. Você tem que jogar, competir. O Palmeiras é um time que compete no seu máximo em concentração, em intensidade, em força, e por isso consegue também os resultados, mas é o grande favorito pelo histórico dos últimos anos. É um time que ganhou 2 das últimas 3 edições da Libertadores. Já está aí numa semifinal, já foi esse confronto aí com o Deportivo Pereira, e tem toda a condição sim de ganhar de novo. É um time que perde pouco, é um time que joga num nível de concentração bem alto, mentalmente um time muito forte, e de jogadores já vencedores no clube, acostumados a decisões. Para mim é sim, principalmente depois da eliminação do Flamengo, que é o time que está dividindo com o Palmeiras esses títulos de Libertadores nos últimos anos. Palmeiras passa a ser o grande favorito. Lembrando que ele pega um argentino ou outro argentino agora, não é isso? Sim, Boca ou Racing. É sempre aquele, pelo menos o meu caso, sempre aquele temor enfrentando futebol argentino. E vai enfrentar um ou outro, 2 clubes respeitáveis da Argentina. E aí, se passar, vai para a final. Essa é a pergunta que a gente fazia aqui. Bom, aí na final, vamos levar em conta que ele seja mesmo favorito. Quem é que pode ser o adversário? Olhando lá os cruzamentos e tal, eu entendo que o adversário será o Fluminense. Fluminense do professor Fernando Diniz. Mas você está desprezando o Internacional? Pelo contrário. São 2 grandes clubes do Rio Grande do Sul, Grêmio e o Inter, claro. Internacional. Não necessariamente nessa ordem para agradar todo mundo, mas de qualquer maneira são 2 times respeitáveis. Mas nessa disputa eu acho que vai dar Fluminense. Não tenho antevisão do fato, nem bola de cristal, mas acho que a final será Palmeiras e Fluminense. Bom, e se isso acontecer? Ainda assim entendo que o Palmeiras chega com um grau de favoritismo. Mas, nos últimos dias também, o Fluminense está se ajeitando, está voltando. E é um time que tem cobras criadas lá, acostumados com grandes decisões, e ainda mais com esse tempero todo, o professor Fernando Diniz, treinador da seleção brasileira, né? E enfrentaria o professor Abel Ferreira. No banco também nós teríamos uma disputa muito legal, e tem mais, de 2 treinadores comprovadamente corajosos, incaíveis, pelo menos neste momento, chamados de criativos, né? A marca do Diniz é essa mesmo. E do professor Abel Ferreira, pela segurança que ele vive, ele pode criar todo dia o que ele quiser. Então eu queria dizer que, na minha opinião, chegará o Palmeiras, mas olha, tem que ficar bem esperto, porque esse Fluminense, como dizem os flamenguistas, né? Puxa vida, é uma vergonha, é o único que representa o futebol do Rio de Janeiro nessa competição tão importante. Né, ainda dói, né? Ainda dói, é uma coisa muito recente. Né? É uma punhalada, por exemplo, para os flamenguistas. Sim, e o Fluminense, se chegar na final, ele tem a oportunidade de jogar em casa, né? No Maracanã. É verdade. Com torcida dividida, né? Não vai ser o mesmo ambiente de um jogo em casa, é um ambiente de campo neutro da Conmebol, mas vai ser no Rio de Janeiro, no Maracanã, no estádio que o Fluminense está acostumado a jogar, onde ele manda os seus jogos. Então, é claro que não é um cenário fácil você ganhar uma final do Fluminense no Maracanã, caso o Fluminense seja um finalista, né? Mas esse Palmeiras já ganhou uma Libertadores no Maracanã recentemente, contra o Santos, e é um time muito acostumado à decisão, a cenário adverso, é um time que vai bem fora de casa também.
Então, pelo que fez nos últimos tempos, eu coloco o Palmeiras como favorito, mas claro que tem jogo, tem competição, não é uma barbada, não é que ele vai ganhar fácil do jeito que quiser, mas para mim é o mais consistente, é o mais forte para chegar e ganhar. Bom, eu já disse aqui que eu dou peso muito importante àqueles cobras criadas do Fluminense. O que você pensa sobre isso? Não, são jogadores, Felipe Melo, Marcelo, o Fábio, né? Fábio, Paulo Henrique Ganso, Cano, é um elenco muito bom do Fluminense. O Fluminense tem bons jogadores, o John Arias é mais jovem, mas está jogando muito bem. Jogo único. É jogo único, o Fluminense é um bom time, tem um elenco forte. 2 jogadores convocados pelo Diniz para a seleção, o Nino e o André, que já foram convocados pelo Ramon, né? Não é só o Diniz que está levando, porque são jogadores que trabalham com ele, né? O Ramon convocou os 2 também, que dirigiu a seleção antes do Diniz. Então é um time forte, o time do Fluminense é muito bom. O 3º colocado do Brasileiro do ano passado, semifinalista da Copa do Brasil do ano passado e de novo está chegando em momentos importantes nas competições desse ano. E você vai acompanhar pela Jovem Pan a final da Libertadores, sem dúvida, pela nossa AM 620, pela nossa FM 100,9, pela nossa Jovem FM 76,7 e também pelas nossas plataformas todas, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, pelo aplicativo Panflix. A gente vai tentar, como sempre, fazer uma grande cobertura. E nesse final de semana, prossegue o Campeonato Brasileiro e a gente vai acompanhar tudo isso muito de perto com a equipe de esportes da PAN. Um grande abraço, até a próxima, Bruno. Valeu, até mais, Vanderlei. Um abração.